Olá, aqui é o João. O que a gente fez até agora nos tutoriais anteriores foi criar nosso shoot 'em up de nave, em que a gente pode verificar aqui que a gente está dando tiros e também recebendo tiros do nosso inimigo. Vou dar um play novamente. O inimigo está tirando a cada 0.75, talvez esteja tirando até demais. A gente pode receber 3 danos e o nosso inimigo apenas 1. Bom, vou deixar o inimigo com essa complexidade aqui por enquanto de tiros, né, dando bastante tiro na gente. E a gente tem que fazer uma coisa que a gente não fez até agora, que foi o seguinte: foi verificar a colisão entre o nosso inimigo e a nossa nave. Então, para fins de teste, eu vou aqui agora desabilitar o Weapon Script do nosso player. Desabilitei, deixa eu dar um play. E o nosso inimigo vai atirar apenas uma vez, né, por causa do Shot Script, e ele vai ficar nos empurrando. Deixa eu desabilitar aqui também. Onde é que está isso? Weapon Script, Enemy Script. Acredito que é o Enemy Script, exato, que está dando o tiro. Desabilitei o Weapon Script e Enemy Script. Nosso inimigo vai se aproximar da gente e vai começar a nos empurrar. Então o que a gente viu até agora foi colisões com trigger, né? Que a gente fez aqui, por exemplo, na nossa Shot Script, que a gente verifica através do método onTriggerEnter2D, colisões dos nossos tiros contra objetos físicos, né? Objetos que respeitam a física realmente, como a nossa nave e o nosso inimigo. Então aqui dentro do nosso Player Script, além dos métodos update e o fixed update que a gente já tem, a gente vai criar aqui um terceiro método, que vai ser o nosso void onCollision enter 2D. Ele vai receber, vai nos enviar uma mensagem que a gente está colidindo contra algum tipo de collider, só que ele espera aqui um collision 2D. Então vamos criar aqui um collision. E aqui a gente vai verificar no player o seguinte: se a nossa colisão, collision, a nossa variável local aqui, ela estiver colidindo contra um objeto que tenha a tag, uma tag do tipo enemy, a gente vai retirar uma energia do nosso player. Então o que a gente vai fazer aqui? Se a tag que a gente encostou foi enemy, a gente vai procurar pelo enemy script, enemy collision.gameObject.getComponent enemy script. Então, se a gente está colidindo contra o inimigo e ele tem essa variável aqui do tipo enemy script, significa que é um inimigo que realmente está vindo nos atacar, ou aqueles que nos dão tiros, né? Porque é lá dentro que está acontecendo isso. Então, se o enemy for diferente de null, vamos procurar o health script do nosso inimigo. Health script, health. Deixa eu variar aqui melhor, porque a gente vai procurar também o health do nosso player. Enemy health enemy.getComponent se o nosso enemy health for diferente de null, a gente vai retirar, né, dar um dano também no nosso inimigo. Enemy health .damage. Quanto que a gente vai tirar? Enemy health .hp.
Ou seja, a gente vai tirar todo o valor dele. Né? Com isso, independente de quanto a gente esteja trabalhando de valor, se ele está colidindo contra o nosso player, ele vai se destruir totalmente. Bom, se isso aconteceu, a gente pode criar uma variável aqui local para a gente trabalhar para verificar se realmente a gente entrou dentro desse if aqui. Então eu vou criar aqui uma variável aqui acima chamada damage player, marcar como false. Se a gente entrar dentro desse if, ou seja, a gente realmente colidiu contra um inimigo, vou marcar o damage player como true. Ok. Se o nosso damage player for verdadeiro, se ele for verdadeiro, a gente vai procurar agora pelo health script do nosso jogador, né? Player health. Vamos procurar aqui dentro, get component health script, ou seja, procurar dentro desse mesmo objeto. Se o player health foi anexado, for diferente, né, de null, vamos executar player health.damage e a gente vai tirar quanto? Vamos tirar apenas 1. Ok, vamos salvar. Vamos voltar dentro da Unity. Maximizar. Maximizar a gente não vai conseguir enxergar, né? Vou deixar o player selecionado aqui para a gente poder enxergar aqui o HP. Ó. Bem no canto direito aqui no espectro, o HP do nosso player. Deixa eu só aumentar aqui um pouco da aba Game. E vamos dar um play e esperar o inimigo colidir com a gente. Quando o inimigo colidir, o que deve acontecer? A gente perder um dano e o inimigo ser destruído. Foi o que aconteceu. O inimigo sumiu, foi excluído da hierarquia da cena e o nosso health script do player veio para 2. Bom, uma coisa que a gente precisa agora no jogo é definir algumas coisas quanto aos inimigos. Por exemplo, a gente tem aqui apenas um inimigo. A gente pode muito bem colocar outros inimigos em tela a partir do nosso prefab. Deixa eu selecionar um deles aqui. Esse nosso que a gente usou como teste, a gente desmarcou, né, o weapon script e o enemy script. Eu vou remarcar. Vou dar um play. A gente vai ver agora que os três, né, vão querer nos atirar. Não aconteceu isso aqui agora. Deixa eu ver o porquê. Deixa eu pegar esses dois pulps e botar para dentro do foreground. Health script. Acho que eles estão faltando um deles, que é isso, está faltando o enemy script. Então deixa eu dar um apply no primeiro, que é no original, para replicar para dentro dos outros dois. Eu acabei esquecendo de aplicar, por isso que não foi para o prefab. Aí. Então vai acontecer agora que os três inimigos vão estar nos atirando na gente. Bom, acabou morrendo nosso player também. Ok, os três pulps estão selecionados. Só que a gente não pode ter esses personagens, né, esses inimigos fixos dentro do jogo apenas para... Porque depois que eles passarem, a gente não vai ter mais inimigo no jogo. Então a gente precisaria criar algum tipo de spawn. Né? Algum tipo de spawn que verificasse fora da tela aqui, depois do final da tela. Ou seja, ele fosse criando aleatoriamente, né, esses inimigos. Vamos deixar esses três fixos aqui no jogo para começarem apenas. E eu vou criar agora um GameObject do tipo vazio. Vou arrastar ele para dentro do nosso scripts. Ele vai ficar assim, resetar ele, vou colocar ele na posição 0 e depois vou arrastar ele em X para fora do cenário. Mais ou menos em 30. 30 ainda está dentro, 35. Bem afastado, tá, do nosso cenário de fundo. Vou renomear
esse nosso GameObject para spawn enemies e vou criar para ele um script. C# script, vou chamar de spawn enemy e vou anexar ao meu GameObject vazio o spawn enemies. Bom, criamos aqui o spawn enemy. O spawn enemy vai servir para a gente poder instanciar inimigos na tela. Então a gente vai precisar ter acesso ao prefab do nosso inimigo. Então vamos criar uma variável pública do tipo transform. Vamos chamar ela de enemy prefab. A gente poderia fazer esse script bem parecido com o que a gente fez o script dos tiros, ou seja, depois de um certo tempo a gente vai instanciando nossos inimigos em tela, mas a gente vai tentar fazer agora num formato um pouco diferente. Eu vou excluir o método update. Eu vou apresentar para vocês aqui o método invoke. O método invoke, que é provido pela Unity, existem dois aqui, o invoke e o invoke repeating. No caso do invoke, a gente passa para ele o nome do método que a gente quer chamar e o tempo. Esse tempo significa o quê? Depois de quanto tempo ele vai ser chamado. E no caso do invoke repeating é bem parecido, só que ele tem a adição de um terceiro parâmetro, que é um valor de repetição. Ou seja, depois de quanto em quanto tempo a gente quer que esse método seja chamado. Então a gente vai utilizar o invoke repeating, a gente vai avisar já no início desse script aqui o seguinte: chama o método spawn, pela primeira vez depois de 2 segundos, por exemplo, e depois a cada 2 segundos repetidas vezes. E assim, a cada 2 segundos ele vai criando, instanciando para a gente um novo inimigo em tela. A gente precisa aqui primeiro colocar o nome, tá, como no formato de string mesmo, o nome do nosso método. Eu vou chamar nosso método de spawn. A gente não criou ele ainda, a gente vai criar em seguida. E definir os tempos. Então, como a gente não tem certeza ainda de qual tempo vai ficar melhor dentro do jogo, eu vou criar uma variável pública do tipo float e vou chamar essa variável de spawn rate. Inicialmente 2 segundos. Vou colocar um comentário aqui. A cada 2 segundos a gente vai chamar o nosso método spawn. Então eu vou utilizar aqui o spawn, o nosso spawn rate. Tanto para a primeira vez como para a repetição. Vamos criar um método privado void spawn. Tem que ser o mesmo nome do método, tem que ser o mesmo nome que a gente está chamando aqui, para ele poder encontrar. Aqui dentro a gente vai instanciar um novo prefab. Eu vou chamar de enemy transform. Chamar o método instantiate, que eu vou passar para ele nosso enemy prefab, do tipo transform. Em seguida eu vou passar para o nosso enemy transform a posição que ele vai nascer. Qual vai ser a posição? A posição do objeto, aquele invisível que a gente criou, que vai receber esse script. Deixa eu voltar aqui na Unity. Esse carinha aqui, ó, spawn enemies. Ou seja, todos os objetos vão ser criados aqui, né, os inimigos vão ser criados aqui nesse ponto e vão começar a caminhar para a esquerda em direção ao nosso player. Então, vai receber aqui transform.position. Voltando na Unity, nosso spawn enemies está com o nosso script aqui, spawn enemy. A cada 2 segundos ele vai chamar, né, o nosso método spawn para poder instanciar um novo inimigo. A gente precisa agora setar para ele aqui um prefab. Vou arrastar para ele o prefab do inimigo. E ok, vamos testar. Vamos dar um play. Além dos 3 inimigos que aparecem inicialmente, a gente tem agora, a gente pode ver ali, ó, a cada 2 segundos ele está instanciando naquela mesma posição. Ou seja, como o nosso inimigo caminha só em linha reta, ele está vindo, está vindo. Tá? Ou seja, ele vai instanciando a cada 2 segundos.
Bom, no próximo tutorial a gente vai criar uma outra forma de spawn que vai utilizar toda a altura, né, todo o tamanho da nossa tela, para ele poder variar a criação, para não precisar ficar criando do jeito que está atualmente, apenas em linha reta. E também verificando a posição em Y do nosso jogador, para dificultar um pouco, ou seja, se a gente estiver muito no alto, os inimigos vão começar a ser criados a partir dali, e vice-versa, quando a gente estiver embaixo, vão ser criados embaixo, para realmente dificultar um pouco a caminhada do nosso player. Até o próximo tutorial.